Estamos ao vivo para mais uma live, turma. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é a nossa live número 4, se não me engano. Segunda, terça, quarta, quinta. Hoje é quinta-feira, né? É isso aí. Bora lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os primeiros passos para você lucrar com financiamento imobiliário. Bora lá fazer acontecer. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bora lá, bora lá. Me conta aí, já chega comentando de qual cidade você é, qual cidade que você trabalha, qual cidade que você está falando. Escreve aí, deixa eu saber onde que a gente está alcançando aqui com a nossa galera. Belém, caramba! Lá em Belém do Pará. Tem gente. Itupeva, São Paulo. Ó, tá mais perto, hein? Tá mais perto. Presidente Prudente, São Paulo. Tá mais perto aqui também. Muito bom, muito bom, muito bom. Por que eu tô perguntando de qual cidade que você tá falando, né? Ontem eu tava dando uma aula para uma galera aí do grupo ICF, que constrói casas através de formas de isopor. Por dentro é aço e concreto, certo? E a gente estava comentando ontem que em algumas cidades, financiamento imobiliário para construção é pouquíssimo conhecido. Pega um copo d'água para mim, mãe, por favor. Eu estava lá, faço parte, show de bola. Então tinha pessoas falando, né, que não conhece o financiamento, nunca fez o financiamento. E olha que interessante, todos ali trabalham no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. E é tão real isso, né, que as pessoas acham que financiamento imobiliário é simplesmente para você poder comprar um imóvel pronto, para você poder... Obrigado. Para você poder comprar um imóvel na planta, imóvel usado, apartamento, enfim. As pessoas não sabem que existe a possibilidade de você comprar, na verdade, comprar não, de você construir usando financiamento imobiliário. E é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, tá? Os primeiros passos para você entrar nesse mercado. Primeiro, você precisa entender que o financiamento imobiliário é como se fosse um portal. Um portal que depois que você entra nele, tem diversas oportunidades ali dentro, diversas áreas de atuação dentro desse mercado. Então, o que na minha visão é o primeiro passo para você poder começar a atuar nesse mercado? O primeiro passo é você entender quais áreas de atuação você pode entrar e qual dessas áreas faz mais sentido para você, que é engenheiro, construtor, você está querendo empreender nessa área, você vai olhar para isso e vai falar assim, cara, eu quero trabalhar com tal coisa. Então eu vou falar aqui 4 áreas que você pode usar para trabalhar com financiamento imobiliário para poder ganhar dinheiro com esse mercado, beleza? Vamos lá. Primeira área que eu acredito que é interessante, né? São quatro tipos de negócio, mas são divididos em 2 modalidades aqui, tá? Então vamos lá, você pode fazer, por exemplo, construir casas para vender. Igual eu trabalho construindo casas para venda. Então como é que funciona esse negócio? Você tem lá um lote que você vai comprar esse lote ou você já tem esse lote. E você vai construir casas nesse lote para venda. E aí você vai fazer ali um financiamento que a gente chama de aquisição de terreno e construção, onde você vai comprar esse terreno e construir a casa usando financiamento imobiliário. Então essa é uma das formas de você ganhar dinheiro com financiamento. Eduardo, como é que funciona essa questão de construir para vender
Quem aqui nunca construiu uma casa para venda? Escreve aqui, eu nunca. Só para eu saber se tem poucas pessoas que nunca construíram ou se tem pessoas que já construíram casa para vender, né? Estão construindo casa para vender. Então é o seguinte, construir casa para venda, primeiro, existe um trabalho que é feito antes de escolher o terreno, antes de começar a obra. E é o mais importante, porque é o seguinte, existe uma grande diferença, a maioria falando eu nunca, existe uma grande diferença de você construir para vender, simplesmente construir para vender, da diferença de você construir o que vai vender. O que vai vender. Tem uma grande diferença nisso. Por que eu estou te falando isso? Esses dias eu estava num evento que eu fui palestrar e um cara chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu tenho aqui um lote que eu comprei, eu quero desmembrar esse lote, eu quero fazer uma casa assim, eu quero fazer assado e tal. E na cabeça dele todo o negócio já estava montado. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas nessa região tem esse tipo de imóvel à venda? Ele falou, não, eu vou ser o primeiro e tal. Eu falei, esse negócio de ser o primeiro, cara, não é interessante quando a gente fala na construção e venda. Ser o primeiro não é algo interessante, porque aumenta muito o risco do negócio. Imagina o seguinte, você vai construir um imóvel para venda e esse imóvel vai ficar parado, fechado, até ele ser vendido. Se você constrói um imóvel que não está adequado à região, à localização, simplesmente você vai jogar dinheiro fora, você vai gastar muito dinheiro e não vai vender. Então a gente não constrói para vender, a gente constrói o que vai vender. É uma pequena mudança, mas faz a total diferença. Apenas construção para me servir. Não foi para venda, apenas doação. Entendi. Então, construir o que vende é totalmente diferente de construir apenas para vender, tá? Você muda essa percepção. A casa que a gente construiu em Uberaba, eu construí essa casa e o meu maior trabalho foi antes de iniciar a obra. A minha pesquisa, o desenvolvimento do projeto, a análise de mercado, a escolha do condomínio, todo esse trabalho, toda essa estrutura eu tive antes de ir lá e começar a obra. Então eu falei aqui para vocês sobre construir para vender e eu falei sobre a modalidade aquisição de terreno e construção. Mas existe a modalidade de construção em terreno próprio. Se a gente usa essa modalidade de financiamento, quando vai para o SBPE, eu consigo financiar até 100% da construção. Então vamos imaginar o seguinte, você tem um terreno que vale 100 mil reais e você vai lá e decide construir uma casa que o custo é de 300 mil. Se você tem esse crédito liberado de 300 mil reais, você consegue financiar 100% da obra. Você não precisa tirar dinheiro do bolso, você vai usar o dinheiro do banco. Então essa possibilidade, ela é muito interessante. Quantas pessoas têm dinheiro, na verdade tem lote, né? Quantas pessoas têm lote, mas não têm o dinheiro para poder construir as casas para venda? Ou construir para morar, que seja. Quantos investidores que você conhece, ou você já ouviu falar, que compram o lote para depois vender mais caro lá na frente? Então você pode pegar um investidor aí que tem 2, 3, 4 lotes em um condomínio. Fala, Farney Pires, tamo junto. Um cara tem 3, 4 lotes em um condomínio e ele está esperando valorizar para ele vender mais caro. Ele fez um investimento. Se você pega esse cara e fala assim, vamos fazer uma parceria? Me cede um lote, eu vou construir uma casa para vender
e quando eu vender, você vai ganhar uma participação na venda desse imóvel. E por ele ter o lote e entrar na parceria, você vai financiar 100% da construção. E vocês dois irão ganhar na venda. Tá entendendo? Essa é a segunda modalidade. Eu falei a primeira, aquisição de terreno e construção. A segunda, construção em terreno próprio. Nesse caso, você pode fazer o financiamento no seu nome, no nome de um investidor, ou às vezes no nome até do próprio dono do lote. E aí você vai construir para vender no nome dele. Tá fazendo sentido? Ó, Eduardo, boa tarde. Tem um cliente com renda de 20 mil, tem entrada, porém a Caixa não consegue aprovar por causa do registro no Bacen. Pela Credicasa tem chance de liberar crédito? Soares, seguinte, antes, né, de tentar a aprovação nesse caso aí, o ideal é a gente passar por uma empresa que consegue tirar esses registros que existem no Bacen. Tem empresas que fazem isso, tá? Então a gente tem o contato dessas empresas, a gente indica, o cliente passa lá, paga o valor que eles pedem para poder tirar isso, e aí depois a gente volta e aprova o cliente, tanto no banco quanto no fundo, entendeu? Porque se travou em um lado, vai travar no outro também, certo? Então a gente tem essas empresas, se você quiser, entra em contato aí com a gente, lá no direct, que eu consigo te instruir melhor sobre isso. Fechou? Então voltando aqui, eu falei duas modalidades para vocês, vou falar mais duas e tem mais uma área de atuação também, né? Então vamos lá. Terceira modalidade de financiamento. Reforma e ampliação. Cara, quantas pessoas que eu conheço que moram na mesma casa há muito tempo, a casa está quitada, só que ela precisa ampliar a casa, precisa aumentar, vai chegar um filho, né? Aumentar a família, e a pessoa quer uma casa maior. Se a casa for financiada, não tem problema, dá para fazer o financiamento de reforma e ampliação da mesma forma, entendeu? Então, o que é esse financiamento? O imóvel que já existe, ele será a garantia para o financiamento que a pessoa vai fazer. De todo jeito, é financiamento para construção. Você tem que apresentar projeto, alvará de construção, tem que ter toda a documentação, planilha, PCI, tudo certinho para fazer esse negócio, tá? Então você foi lá, fez ali todo o processo, o cliente ou você ali no caso tem condição de fazer a reforma e ampliação. Quarta modalidade aqui de financiamento. Nós temos uma opção que é a conclusão de obra, término de obra. O que é isso, Eduardo? Por acaso, comenta aí, você já viu alguma obra parada na sua cidade, no seu bairro, em algum condomínio fechado? O cara começou a obra e parou, acabou o dinheiro, ou aconteceu alguma coisa e parou, não concluiu a construção. Você já viu alguma obra parada aí na sua cidade? Comenta aí. Existe um financiamento que você consegue levantar recurso para concluir essa construção. Como que funciona? A obra não pode estar com mais de 70% de execução, tá? E você consegue financiar toda a conclusão da obra, como também 30% do que já passou, do que já foi executado. Olha isso que interessante. Quantas obras paradas a gente não vê por aí? Aqui mesmo em Alphaville, cara, tem muitas casas paradas, muitas obras paradas. A gente consegue ir lá e oferecer para esse cara, pode ser até a compra do imóvel e financiar com a conclusão, tá? Ou então, o próprio cliente fazer o financiamento para concluir a casa. Financiamento de terreno mais construção comercial. Cristiane, isso aí só vai ter pelo fundo imobiliário, tá?
pelo banco não tem essa modalidade aí. Olha só as possibilidades que a gente tem aqui. Eu falei 4 possibilidades para vocês e falei sobre construção e venda. Mas todas essas modalidades aqui também tem a questão de fazer para o cliente final. Então eu posso construir para um cliente fazendo uma aquisição de terreno e construção. Eu posso fazer para um cliente a construção em terreno próprio, né, o financiamento de construção em terreno próprio. Eu posso fazer para o cliente uma reforma e ampliação. Eu posso fazer para um cliente a questão do término de obra. Então você tem agora 2 nichos de mercado, construção para venda ou construção para cliente, e dentro disso são 4 modalidades de financiamento. 4 modalidades que você pode ir lá e executar. Aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio, reforma e ampliação e término de obra. Só com isso aqui, cara, eu já coloquei aí, de verdade, um leque de possibilidades para você atuar na sua cidade, na sua região. E que eu tenho certeza que poucas pessoas hoje sabem trabalhar com esse mercado. Pouquíssimas pessoas. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Escreve aí para mim, deixa eu saber. Faz 19 anos que deixei uma obra na parte cinza. Agora o cliente quer terminar. 19 anos? Caraca! Tem um terreno de condomínio e tem uma planta de 220 metros e gostaria de construir. Qual a melhor forma de financiamento com menos juros? Espera aí que me ligaram aqui, pronto. No seu caso, MFB. No seu caso aí vai se enquadrar no SBPE, certo? No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E você vai ter que fazer um financiamento suficiente para poder construir Você tá desesperada a pessoa aqui. Mas você tem crédito. Você tendo crédito para financiar toda a construção, você consegue fazer 100%. Entendeu? Se quiser ajuda para fazer esse processo aí, só chamar a gente. Precisa de projeto aprovado para solicitar o financiamento? Para aprovar o crédito, não precisa de projeto aprovado. Não precisa nem de projeto. Para aprovar o crédito. Para fazer o financiamento, assinar contrato, precisa de ter projeto e aprovado na prefeitura. A Caixa não financia material, só mão de obra? Monteiro financia tanto material, quanto mão de obra, quanto terreno também, cara. Financia projeto, financia energia solar, financia piscina, aquecimento de piscina, financia tudo, tá? Tudo. Quando vai ter um evento presencial, Eduardo? Dia 22 desse mês, aqui em Alphaville, para um grupo pequeno de alunos, tá? Vamos fazer um evento presencial aqui, uma imersão para falar de financiamento imobiliário. Se tiver interesse, chama nós aí no direct. Me chama lá no direct, MFB1979, para a gente conversar aí sobre o seu processo de financiamento. Fechou? Fechou, Monteiro. Tamo junto. Então dá para financiar tanto terreno, construção, mão de obra, material, tudo dá para financiar, beleza? Ontem teve uma dúvida interessante de uma pessoa lá na aula, que foi o seguinte: Eduardo, mas se eu tenho que dar o dinheiro para o banco, como que eu vou executar a obra para depois receber a medição? E aí eu achei até engraçado, né, essa pergunta. Porque as pessoas acham que eu tenho que pagar a entrada do financiamento para o banco. Mas eu não tenho que pagar a entrada do financiamento para o banco. Eu tenho que usar essa entrada do financiamento na obra, tá? E conforme eu vou executando, o banco vai me repassando o dinheiro de volta. Então é nesse formato que funciona. Não é
paguei o dinheiro para o banco. Não é igual ao consórcio, né? Consórcio é assim, você tem que dar o lance lá, você tem que pagar para depois receber o dinheiro. Não, financiamento é diferente. Beleza? Financiamento é diferente, não funciona desse jeito. Ok? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula fechada no Zoom, tá? E eu vou entregar lá para vocês um estudo de caso da minha obra lá que eu construí para venda. Todo o detalhamento de como que eu fiz para construir essa casa para venda. Quem quiser participar dessa aula, precisa estar no nosso grupo do WhatsApp, do desafio aqui dos 21 dias de live. Então você precisa comentar aqui, ó, 21D. Você comenta 21D e aí você vai poder entrar no grupo do WhatsApp e lá no grupo eu vou mandar o link da aula para você participar hoje à noite. Então comenta aí 21D, você vai receber a mensagem no direct e aí você participa da aula. Fechou? Tem que ser 21D junto, tá? Se for separado aí, eu acho que não vai funcionar não. Deixa eu ver se está funcionando no separado. Mas de todo jeito, coloca aí 21D junto que vai ser melhor. Boa. Então hoje à noite, 8 horas, vou fazer uma live fechada, tá? Para falar sobre esse estudo de casos. Eduardo, por que você vai fazer essa live fechada? Porque lá eu vou abrir dados, né, da minha obra, como que eu construí para vender, quanto que eu fiz de financiamento, quanto que eu gastei de recurso. E a casa está à venda, então eu não quero ficar abrindo esses dados na internet para ficar aqui disponível para qualquer pessoa entrar e ver, entendeu? Lá, né, na sala fechada eu tenho o controle ali de quem está assistindo, não esparrama na internet. Fechou? Então tem que ser um negócio mais fechado, mais intimista ali mesmo. Beleza? Então quem quiser saber mais sobre a construção da casa que eu fiz para venda, comenta aí 21D para poder participar desse grupo e entrar na sala lá que eu vou abrir hoje às 8 horas da noite. Beleza? Então é o seguinte, o que eu falei nessa live aqui hoje para vocês, eu vou deixar gravado, né, até amanhã eu tiro ela do ar, mas eu falei o seguinte, você pode entrar no mercado de financiamento imobiliário, né, os primeiros passos ali é você identificar qual área que você mais se identifica inicialmente. Você pode, primeiro, construir para cliente ou construir para vender. Essas são as duas principais áreas que eu vejo para você atuar. Dentro dessas duas áreas, tem 4 modalidades de financiamento. Primeiro, aquisição de terreno e construção. Segundo, construção em terreno próprio. Terceiro, reforma e ampliação. Quarto, término de obra. E aí, dentro disso, você vai enxergar no mercado quais são as melhores possibilidades para você atuar. Certo? Então, deixa eu ir lá que eu tenho uma sequência de reuniões hoje à tarde. Quem assistiu a aula de ontem lá com o João da ICF, ficou com alguma dúvida, a gente vai marcar uma aula para a semana que vem lá com vocês de novo, para a gente poder trocar ideia, tirar dúvidas, fechou? Eduardo, para quem é aluno da mentoria e do meu primeiro leilão, essas lives 21 dias vai ficar na plataforma ou não? Vou deixar disponível lá na plataforma também. Beleza, Soares? Fechou? Turma, tamo junto, grande abraço e até amanhã ao meio-dia, né? Não é 11h30 mais, ao meio-dia amanhã para nossa live. Tamo junto, tchau, obrigado.